Graça e paz, meus amados, boa noite. É uma alegria e um privilégio e principalmente um grande desafio estar aqui nessa noite trazendo a palavra do Senhor. Tenho certeza que nessa noite o Senhor tem uma palavra para o nosso coração. Amém? Ele não despede ninguém vazio. E se você chegou aqui nessa noite, tenha certeza que Deus tem uma palavra para a tua vida. Você vai sair daqui com o teu coração cheio de alegria, porque a palavra do Senhor é que transforma, é que faz mudança, é que nos leva além. Amém? Gostaria de convidar que você abrisse a palavra de Deus em Mateus, Evangelho de Mateus, no capítulo 14, a partir do verso 22. Mateus 14 e 22. Amém? Diz assim: logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho a um monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho. Mas o barco já estava a uma considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. Alta madrugada, Jesus então dirigiu-se a eles, andando sobre o mar. Quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: é um fantasma, e gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Senhor, disse Pedro, se és tu, me manda ir até o teu encontro por sobre essas águas. Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me! Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? Quando entraram no barco, o vento então cessou. Amém? Senhor, nós nesta noite apresentamos a tua palavra. Lhe pedimos que o teu Espírito Santo venha nos envolver nesta noite, Pai. Que o teu Espírito Santo fale ao nosso coração, que o teu Espírito Santo traga algo do céu para cada um de nós aqui nesta noite, ó Espírito Santo de Deus. Venha, Senhor, trabalhar na nossa mente, venha trabalhar no nosso coração, e que eu venha diminuir nesta noite para que a grandeza do Senhor apareça neste lugar, para que o nome do Senhor seja glorificado, seja exaltado, seja engrandecido aqui neste lugar. Senhor, nós o elegemos aqui mais uma vez nessa noite como o Senhor da nossa vida, como aquele que reina, como aquele que governa sobre nós. Por isso, Espírito Santo, que eu diminua e o Senhor cresça. Nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Meus amados, esse texto, ele nos fala sobre uma tempestade, um acontecimento com os discípulos. Mas antes disso, se você ler nesse mesmo capítulo 14, você vai perceber que os discípulos acabam participando de uma grande cena ali. 5 pães e 2 peixes alimentaram uma grande multidão. Eles foram espectadores de algo extraordinário, de um milagre do céu. 5 pães e 2 peixinhos alimentando uma multidão gigantesca, e a Bíblia diz que eram 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças, e todas aquelas pessoas foram alimentadas. E eles olhando aquilo, como é possível, como é possível isso acontecer, de que maneira Jesus fez isso? Mas lembre-se, até esse momento, eles estavam apenas como espectadores, olhando somente o milagre, fazendo parte apenas da multidão, vendo muita gente ali alcançando o milagre e vendo o milagre da multiplicação, e talvez perguntando no coração: como isso pode acontecer?
E muitas vezes acontece isso com a gente. Tem um tempo na nossa vida que é o tempo de sermos espectadores. Muitas vezes a gente vê gente sendo curada. Nós vemos aqui tantos testemunhos como ouvimos hoje, porque o nosso Deus, o nosso Jesus, Ele tem poder de curar de câncer, Ele tem poder de curar AIDS, Ele tem poder de restaurar, Ele tem poder de devolver uma carteira cheia de dinheiro. Ela não contou o detalhe, mas hoje ela me contou pela manhã: pastor, me devolveram a carteira com todo o dinheiro, pastor. Como é possível no tempo desse? Então, Jesus tem o poder de fazer grandes coisas. E às vezes a gente passa por um tempo da nossa vida vendo as coisas acontecerem na vida dos outros, vendo pessoas sendo curadas, vendo pessoas perdidas, encontrando rumo, solução para as suas inquietações da vida. Nós vemos famílias reconciliadas, a gente vê filhos se convertendo, a gente vê pessoas conquistando coisas impossíveis, e isso é muito bom. A gente tem que glorificar o Senhor, porque a palavra diz que nós devemos nos alegrar com os que se alegram e chorar com os que choram. Então a gente tem que glorificar a Deus pela vida e pelas vitórias dos nossos irmãos. Mas nesses tempos, muitas vezes, assim eu passei um dia, e não sei se você passa hoje, a gente se pergunta para o Senhor: Senhor, quando então vai chegar a minha vez? Quando chegará a minha vez? Eu tenho feito campanha, eu tenho participado das 7 semanas, eu tenho orado, eu tenho buscado. Quando, Senhor, chegará a minha vez? Meus amados, o problema de sermos espectadores somente é que muitas vezes a gente se acomoda em somente ver. Nos acomodamos em ser a plateia, nos acomodamos em aplaudir, nos acomodamos em ficar do nosso lado e ver as coisas acontecerem. Meus amados, nós então passamos a acreditar que maravilhas, que milagres, muitas vezes aconteceram no passado e só funcionam na vida dos outros. Porque o espectador, ele sempre vive no raso. O espectador, ele vê, mas ele não participa do acontecimento. Ele vê, mas não deixa em nenhum momento de ser plateia. Ele não faz parte do elenco principal. Ele vê, mas não prova e não vive o extraordinário, nem os milagres de Deus. E se nós olharmos para a nossa vida com muita seriedade, a gente vai entender que a gente precisa de um milagre todo dia. A gente vai compreender que a gente precisa todo dia de um milagre do Senhor na nossa vida. Por isso, existe o tempo em que a gente deixa de ser espectador e se torna participante do que está acontecendo. E é nesse tempo, quando a gente se torna participante, que o Senhor quer nos levar num nível mais além, num nível mais profundo, num nível mais excelente, num nível mais íntimo de experiência com o Senhor. Tempos em que nós pararemos então de olhar a cena, mas faremos parte do elenco como protagonistas junto com Jesus. Amém? E o Senhor hoje, quando eu preparava essa palavra, Ele colocou uma palavra profética, e eu quero lançar essa palavra sobre a tua vida nessa noite. Que Deus, quem crê vai recebendo aí, Deus vai mudar o tempo que você está vivendo. Você não será apenas uma testemunha ocular do que está acontecendo, mas você vai viver um novo tempo, um tempo de cura, um tempo de restauração, um tempo de prosperidade, um tempo de saúde, um tempo de vitória. Quem crê recebe aí, em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Oh Senhor, santo é teu nome. Meus amados, aleluia. E para viver algo extraordinário, para ser agora participante, muitas vezes a gente tem que enfrentar algumas tempestades da vida. Os discípulos viram o milagre, mas não participaram do milagre na vida deles. E a vida cristã, ela nos leva a grandes desafios. Durante o dia, como os discípulos, às vezes a gente presencia o milagre, mas chega a noite, chega um tempo que a gente passa a viver o milagre. Esse texto nos fala que Jesus, Ele insistiu, Ele deu ordem para os discípulos, para que eles entrassem no barco. Vai lá no barco, né? Entra no barco,
porque eu vou subir ao monte para orar depois de despedir essa multidão. Jesus estava permitindo que eles tivessem um tempo de experiência mais profunda, que eles agora se tornassem participantes do extraordinário de Deus. Esse barco, aparentemente, estavam os distanciando de Jesus, levando eles para longe de Jesus. Jesus subiu no monte e agora eles estavam num barco enfrentando o mar, e essa distância ia se tornando maior e a cada vez maior, e o vento começava a soprar forte, e as ondas começaram a afligir esses discípulos, e a noite se tornou madrugada, e o que estava ruim se tornou pior. Começou a vir vento, chuva, tempestade, e eles entram em desespero. Mas eu quero te lembrar, quantas vezes eu passei por isso, e a gente que é pastor, a gente é muito provado e passa por tanta luta. Eu quero te lembrar uma coisa, que foi nas madrugadas da minha vida, o tempo que o Senhor falou comigo, é nas madrugadas, é quando a gente pensa que não tem mais jeito, é quando a gente pensa que não tem mais solução, que nós estamos perdidos e longe de Jesus, que Ele vem ao nosso encontro, muda a nossa sorte, transforma a nossa vida, restaura as coisas tudo de novo, faz mudança, faz milagre, faz transformação. É no tempo da tempestade que Ele vem e traz cura para a nossa alma, cura para o nosso coração, cura para os nossos anseios. É na madrugada, é nos momentos de terror, nos momentos que a gente não sabe o que fazer, nos momentos do maior desespero, é que a gente entende: eu preciso de Jesus aqui. Aonde está o meu mestre? Eu preciso de Jesus, porque Ele mesmo diz para a gente lá em João 15:5, que sem mim vocês não podem fazer nada. Sem Jesus na tempestade a gente está perdido. Sem Jesus na nossa vida a gente não tem rumo, a gente não tem direção, a gente não tem para onde ir sem Jesus. Mas, meus amados, quando chega o tempo da experiência, quando chega o tempo da gente ser provado, e o propósito da tempestade não era destruir os discípulos, pois esses discípulos, eles eram pescadores, eles estavam acostumados com o mar, eles sabiam lidar com todas essas situações de tempestade, de chuva, mas eles foram surpreendidos. Eles foram colocados à prova. Eles tinham tudo para se dar bem, mas eles foram experimentados pelo Senhor. Eles enfrentaram tantas tempestades, mas eu acredito que nenhuma igual àquela. Mas a Bíblia diz que às vezes, meus amados, a gente precisa passar por algumas lutas para que a gente seja experimentado e conheça mais o nosso Senhor, para a gente deixar de ser apenas o espectador, mas o participante do milagre. A Bíblia diz lá em Isaías 43:2: quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios passares, eles não vão te submergir. Quando passares, a Bíblia diz que nós vamos passar por águas, que nós vamos passar por rios, que nós passaremos por tempestade nessa vida, assim como os discípulos foram experimentados. Mas esse texto diz assim: quando passares, eu serei contigo. Jesus é com você. Jesus está com você nessa tempestade que você está enfrentando. Jesus está aí com você nessa luta que você está passando e que não compreende. Se de repente o vento começou a soprar, as coisas começaram a aparecer desesperadoras para você e você não está compreendendo, mas a palavra do Senhor, ela diz que a gente ia passar sim, mas também ela diz que Ele estaria com a gente em todo o tempo. Jesus está na tua vida. Diga para o seu irmão do teu lado: Jesus está contigo, Jesus está com você. Aleluia. Meus amados, em outra ocasião, se você voltar alguns capítulos aí desse que nós lemos, você vai perceber que os discípulos, eles já tinham enfrentado uma tempestade, eles já tinham passado por uma outra tempestade. Só que no momento que eles enfrentaram essa tempestade, Jesus estava no barco. Jesus estava dormindo no barco. Eles foram lá e acordaram Jesus e falaram: Senhor, não importa que a gente morra, Senhor. E aí Jesus vai lá e acalma a tempestade. Jesus, na primeira tempestade, estava no barco. Na segunda tempestade, eles estão sozinhos, tendo que ver o que vai acontecer. Não estavam nesse momento enxergando Jesus. Aonde está Jesus?
eu não estou vendo, Jesus mandou entrar no barco e agora eu estou no meio dessa dificuldade, mas aonde está Jesus? Meu amado, não é pelo fato de você não ver Jesus que Ele não está te enxergando. Não é pelo fato de você não estar vendo aonde está Jesus, não quer dizer que Ele não está olhando para você e não está vendo o que você está passando. Muitas vezes a gente diz aonde está Jesus, mas Ele está olhando por cada um de nós. Ele está vendo a nossa vida. Quando o desespero chega nos nossos olhos, a gente não consegue enxergar aquilo que a fé deveria fazer a gente enxergar. O desespero chega e a gente vive pelas vistas muitas vezes e não vivemos pela fé, porque se a gente vê por fé, a gente vai ver que Jesus está o tempo todo perto de nós. Meus amados, então de repente nessa cena, Jesus, Ele vem andando pelo mar. E uma coisa que me chama a atenção nesse texto, a Bíblia não diz que Ele mandou o mar parar, mas que Ele veio andando pelo mar. Ele veio andando no meio da tempestade, Ele veio andando no meio do vento, Ele veio andando por cima das águas. Diante de tudo isso, Ele veio andando nessa situação. Aleluia. Se Jesus tivesse parado o mar naquele momento, os discípulos não teriam experimentado o que é ser um milagre, o que é viver um milagre. E nessa noite o que o Senhor coloca no nosso coração, se Jesus nos livrar de imediato do mar, se Jesus não permitir que algumas coisas aconteçam na nossa vida, nós nunca experimentaremos o milagre do Senhor. E a Bíblia diz que aí eles temem de medo, eles se apavoram. Quando eles olham, vem um homem, eles gritam ali, deve ser um fantasma. Agora o que era ruim piorou de vez, né? Agora é mar, é vento, é onda e é fantasma no meio. Mas a Bíblia diz que Pedro, ele para e olha e fala: se és tu, Jesus, se és tu, manda eu ir ao teu encontro, Senhor. Se és tu, Jesus. Meus amados, de todos aqueles discípulos, Pedro teve a ousadia de entender: o Senhor está vindo ao meu encontro. Não importa o mar que eu estou passando, não importa a luta que eu estou enfrentando, não importa o vento, não é um fantasma. É Jesus que está vindo salvar a minha vida. Nos momentos de desespero, eu quero te lembrar que Jesus é aquele que veio ao nosso encontro, é aquele que vem nos salvar, é aquele que vem transformar a nossa vida, é aquele que vem nos livrar das provas. E nesse momento, quando Jesus está chegando, Ele diz para os seus discípulos: coragem, coragem. Diga para o seu irmão do seu lado aí, ó, coragem, é Jesus, coragem, não tenha medo, aleluia. Então Pedro sai daquele barco, Pedro sai daquela situação que ele está vivendo, Pedro sai daquele quadro de observador e anda em direção a Jesus. Pedro sai daquele barco e anda sobre o seu maior medo e vai em direção a Jesus. Eu li algo dizendo assim: Pedro não andou sobre as águas, ele andou sobre a palavra de Jesus. Ele confiou no caráter do Senhor, ele confiou em quem era Jesus. E aí ele andou sobre as águas, olhando para Jesus. E aí também nesse texto nos mostra que durante um minuto ali ele se desviou os olhos de Jesus, olhou para a tempestade, olhou para o vento e começou a afundar. E ali Jesus pega na mão dele e o levanta, fala: ô Pedro, por que você duvidou? Homem de pequena fé. Então nessa noite, em nome de Jesus, eu quero te convidar para que no meio de tudo isso que você tem enfrentado, no meio desses dias difíceis que a gente tem enfrentado, que muitas vezes traz desespero no nosso coração, gasolina cara, carne cara, coisa subindo, e muita gente começa a entrar em pânico e perguntando: e agora o que vai ser de nós? Que tempestade, Senhor, que tempo difícil, é pandemia, é tanta coisa, é guerra. Mas no tempo de tudo isso, eu convido você: ande em direção a Jesus. Creia que você não está sozinho neste tempo. Creia que você não está sozinho nessa tempestade. Venha em direção a Jesus. Quando Pedro falou: posso ir, Senhor? Ele diz: vem, vem Pedro, sai da tua zona de conforto. Vem Pedro, sai desse lugar que você está. Vem Pedro, vem ver a vida, Pedro, de outra perspectiva. Vem andar do meu lado, Pedro. Venha na minha direção, Pedro. Aleluia, venha. E nessa noite eu te convido
convido, venha com fé e ande com fé na direção daquele que tem o poder de salvar a tua vida, naquele que tem o poder de transformar a tua situação. Talvez você entrou aqui nessa noite desesperado, talvez você está fazendo essa campanha de oração aqui desesperado, desacreditado, mas você deu um voto de confiança, você confiou no caráter de Deus. Então nessa noite eu quero dizer para você: o Senhor Todo-Poderoso, aquele que anda sobre a tempestade, aquele que acalma o mar, aquele que faz o vento parar de soprar, aquele que faz o extraordinário, te convida nessa noite. Tome um passo de fé e veja a tua vida transformada em nome de Jesus. Veja o milagre acontecer. Veja, oh meus amados, para concluir eu digo o seguinte: o Senhor só acalmou a tempestade quando Pedro teve que enfrentar o maior medo da vida dele. E eu creio que o medo de Pedro não era morrer afogado, não era porque ele era pescador, e eu não conheço nenhum pescador que não saiba nadar. Então o maior medo de Pedro era perder novamente Jesus de vista. Falou: Senhor está ali, eu posso afundar, eu estou aqui, mas eu não quero perder Jesus. Eu não quero novamente perder a esperança. Eu não quero novamente desviar os olhos. Eu não quero novamente viver com medo de fantasma. Eu não quero novamente viver na incredulidade. Mas eu quero olhar para o autor e consumador da minha fé, para aquele que me traz esperança, para aquele que me traz vida, para aquele que um dia acalmou os mares e os ventos da minha vida. Eu quero novamente olhar para esse Deus, para esse Senhor, e depositar diante dele toda a minha esperança, toda a minha confiança, toda a minha fé, todo o meu tempo de oração, porque ele verdadeiramente tem cuidado de mim. Amém? Aleluia. Te convido para ficar de pé nesse momento. Eu queria que você colocasse as mãos sobre o teu coração. Eu queria que nessa noite você entregasse tudo diante de Deus. As tuas inquietações, as tuas angústias, as tuas dores, a tua insegurança, a tua fragilidade, o teu medo. Que nessa noite você entregue tudo diante de Jesus e fala: Senhor, o vento está soprando, Pai, o mar se agitou contra a minha vida, as coisas estão acontecendo como eu nunca imaginava que aconteceriam, mas eu sei, Senhor, que eu estou vivendo o melhor do Senhor, porque eu estou vivendo um tempo de experiência com o Senhor. Oh Deus, e eu sei que nessa experiência o Senhor me dará vitória. Eu sei que nessa experiência o Senhor me fará vencedor. Meus amados, Jesus só acalmou a tempestade quando ele chegou no barco. Ele andou, ele salvou Pedro no meio da tempestade. Qual é a tempestade da tua vida? Qual é a dificuldade que você está passando? Nessa noite, em nome de Jesus, se você crer, se você acreditar, se você deixar de olhar para o vento, se você deixar de olhar para as ondas, se você deixar de olhar para o seu problema e você olhar para Jesus, você vai ver a glória de Deus na sua vida. Você vai encontrar a solução, você vai encontrar a resposta, e você vai receber a vitória e a conquista do Senhor sobre você, em nome de Jesus. Amém.